Olá, queridos, saudações em Cristo. Voltamos com a nossa palestra falando sobre preparando a sua revista de escola dominical, a sua EBD. Quero iniciar com um versículo bíblico em Deuteronômio 31, versículo 12, que assim também está escrito: Ajunta o povo, os homens e mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Repito a expressão de Deuteronômio 31, versículo 2. Ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Isso é muito importante no que se refere à nossa lição de escola bíblica dominical. Quero começar logo trazendo algum ponto de resumo que é importante da escola dominical. Primeiro, ter uma visão geral sobre o assunto, conheça o tema. Uma coisa muito importante do professor é conhecer o tema no que se refere à escola dominical. Exemplo, nós temos aqui a revista do trimestre, né? Eu peguei a lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Essa lição aqui, eu acredito que alguns já conheçam, a lição 8, da lição, nós estamos chegando nas últimas dela, da publicadora, né, CPAD, que fala sobre a justiça divina, né, comentário pelo pastor Ezequias Soares. Temos também as outras revistas, né, porque hoje no Brasil nós temos aí desenvolvida várias. Nós temos aí da revista Betel, né, ela também é uma revista que tem o seu comentário, o seu valor, né, muito importante. E no temário eu peguei uma antiga que fala sobre anônimos e atalaias de Deus, apregoando a justiça e verberando contra a apostasia e o pecado. Da mesma forma, é muito comum você ter o temário, no caso aqui anônimos e atalaias de Deus, o texto áureo, verdade aplicada, objetivo da lição, o texto de referência e leitura complementar. Da casa publicadora, nós temos aqui texto áureo, verdade prática. Nós temos a leitura diária, que é importante que o professor sempre faça a leitura diária. Existe a leitura bíblica em classe, que é importante que se entenda o contexto. E nós temos aqui a observação em relação ao plano de aula, a introdução, que é de suma importância que o professor leia a introdução, né, do que se refere, né, presente lição, estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel, porque você tem que observar o que a lição ela vai tratar. Por exemplo, os pastores do texto de Ezequiel tem a ver com a liderança, não tem a ver somente com pastores de igreja. Claro que se contextualiza, mas os pastores eram lideranças e governantes. Nós temos aqui também a apresentação da lição, o objetivo da lição, a motivação, sugestões de método, não é? Conclusão, subsídio do professor. Mas eu observo que uma das questões muito comum não é somente a leitura do professor em classe, mas como ele desenvolve a sua lição. Então vamos lá, rapidamente, eu destaquei preparando a sua lição da seguinte forma: tenha uma visão geral do assunto e conheça o tema. Então você precisa ter uma visão geral do que aquele assunto trata e o tema. Segundo, veja os pontos chaves como o texto áureo, verdade prática, os objetivos da lição e palavras que você não sabe o significado. Então é importante você pegar as palavras que você não sabe o significado, grifá-las, não é? E buscar, porque é importante destacar que o professor ele precisa ter um comentário bíblico, um dicionário de língua portuguesa, um dicionário bíblico, além de geografia bíblica e materiais que venham se auxiliar a revista. No caso, a CPAD tem um ensinador cristão e tem o livro tema, né, o livro de apoio. Hoje também as outras editoras parece que também tem, a Betel, a revista Escola Dominical, que me parece essa daqui, que é utilizada. Eu não sei como é que está a capa agora, eu adquiri uma já tem um tempinho, também do pastor Samuel Câmara. Também tem a da Central Gospel, mas a maioria delas tem texto áureo. Quando não tem, está baseado com um termo sinônimo, tá? É um termo sinônimo. Então, eu estou me baseando na da CPAD, porque dentre elas, das Assembleias de Deus é a mais antiga. Então, nós temos aqui o terceiro ponto, buscar ler as palavras corretamente.
Hoje a internet tem ajudado muitas pessoas nessa área. Então é importante você ler corretamente, buscar ouvir. Na internet existe hoje uma série de pessoas dando também informação da EBD e você vai se familiarizando. Quarto ponto, faça a leitura diária de todos os versículos. Vai trazer segurança e permitir maior facilidade e domínio para iniciar a lição. Por que eu falo para iniciar a lição? Porque às vezes veio alguma referência contrária ao texto ali, houve um erro gráfico. Então é importante que você leia antes. Quinto ponto, aproveite a leitura bíblica em classe. Ela é a passagem oficial. Afinal, não está ali por acaso. Por exemplo, você pega ali o texto, tem lá uma passagem bíblica oficial, mas a pessoa não lê, não destaca nada na passagem bíblica oficial e é necessário que você destaque. Você está lendo, por exemplo, no caso dessa revista aqui, que fala sobre os pastores, Ezequiel 34, de 1 a 12. O que é que trata o texto? É importante fazer uma abordagem que venha tranquilizar também o aluno. Sexto ponto, tome sempre como guia o objetivo geral e os objetivos específicos. De fato, estes são o mapeamento do assunto abordado. Por exemplo, você tem lá o assunto aqui, nesse caso, o objetivo da lição. Identificar o rebanho nas Escrituras. 2. Descobrir os pastores infiéis de Israel. 3. Refletir sobre o bom pastor. Então, você já tem aqui uma ideia como é que é o objetivo da lição. Então você vai identificar o rebanho nas Escrituras. Como é que é esse rebanho nas Escrituras? Pode buscar questões históricas, pode fazer uma observação exegética. Claro, isso tudo dentro do contexto da sua vivência, dentro das suas possibilidades. Descobrir os pastores infiéis de Israel. Quem são? O que se trata realmente os pastores? Havia uma igreja no Antigo Testamento? Claro que não, mas você vai observar que ele está se referindo que à própria nação e à sua liderança. Terceiro, refletir sobre o bom pastor. Quem são os bons pastores? Quais são as suas características? Isso é importante de acordo na lição, tá? Uma outra coisa que nós observamos aqui, eu vou destacar também, utilize o subsídio didático-pedagógico, leia, grife e desenvolva. Afinal, ele não tem objetivo, ele não tem outro objetivo ali, a não ser de auxiliar o professor. Então, afinal, ele tem o objetivo de auxiliar o professor. Então, ele quer auxiliar, tem lá aquelas notas, o que é o rebanho. Por exemplo, aqui, ele vem falando sobre o rebanho. As coisas que Deus promete fazer pelo seu rebanho, como bom pastor, são belas e graciosas. Ele usa aqui o versículo, a passagem de Ezequiel. Ele buscará as ovelhas dispersas. Isso, evidentemente, refere-se aos israelitas que estavam dispersos em muitos países. Então, ele vem aqui, eu não estou entrando, estou apenas mostrando que essa abordagem está lá, auxílio para o professor, existe o auxílio teológico, auxílio aqui, pastores infiéis. Quem são esses pastores infiéis? Então, é importante que o professor ele saiba delimitar essas observações no texto ou na lição. Bom, oitavo ponto, busque basear as perguntas enfatizando o questionário. Despertará o seu aluno a fazer o questionário. Então, uma outra coisa importante, quando você for fazer uma pergunta, olhe lá o questionário, o que é que aborda? Você já vai despertando o seu aluno, olha, o que os irmãos pensam sobre isso? E isso é importante, você vai motivando o aluno a desenvolver o questionário. Outra coisa importante observado aqui, ao preparar a sua lição, grife as palavras que você não entende. Tenha sempre um dicionário, assim aumentará o seu conhecimento e o seu vocabulário. Aquilo que você não entende, como nós já havíamos falado, você vai novamente aumentar o seu conhecimento. 10º ponto, tenha compromisso ao preparar a sua lição, seja determinado. Ser professor de escola dominical é uma grande responsabilidade e um chamado de Deus. Então, o que é importante é nós sermos fiéis nas interpretações, na leitura, levarmos também o aluno a uma vida prática, porque a lição ela precisa ser trazida para a vida prática do aluno. Bom, o professor em classe, busque ser pontual, estar no horário. Na sua escola dominical, o professor precisa estar no horário. 2, inicie a sua aula com oração, busque orar com a turma, com a classe. 3, a lição deve edificar os seus alunos, não é somente você mostrar domínio do conhecimento, isso é importante, mas também você deve edificar os seus alunos. 4, evite falar problemas pessoais, busque exemplos bíblicos quando você for mencionar a questão na revista.
5. Não polemize a lição. Fale da realidade bíblica, levando os alunos a confiar mais em Deus e ter uma vida cristã sólida. 6. Saiba que o livro-texto é a Bíblia, não tem outro, é a Bíblia. Incentive os alunos a ler a Bíblia. 7. Busque terminar sua aula com oração. Agora, rapidamente, eu quero ainda mencionar aos senhores alguns pontos que são importantes. Eu não quero me alongar muito, mas é importante no que se refere à nossa escola bíblica dominical. Eu quero usar uma expressão do pastor Antônio Gilberto, que ele deixa para nós aqui com muita clareza sobre a escola dominical. A escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus à igreja, conforme Mateus 28:20 e Marcos 16:15. Ela não é uma parte da igreja, é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico. A escola dominical é um ministério pessoal para alcançar crianças, jovens, adultos, a família, a comunidade inteira, tal como fazia a igreja dos dias apostólicos. A comunidade inteira nos dias apostólicos, como menciona aqui, ela é a única escola de educação religiosa popular que a igreja dispõe. É o maior seminário teológico do mundo. A escola dominical, devidamente funcionando, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor, na casa do Senhor. Então é importante pensarmos nisso no que se refere à nossa escola dominical. O professor da escola dominical, ele precisa rapidamente compreender a importância do ensino. O que é ensinar? Ensinar é despertar a mente do aluno e guiá-lo no processo da aprendizagem. Aprendemos através da mente. Ensinar é mostrar, explicar, guiar, comunicar, é ajudar a aprender, é moldar vidas, é motivar a mudança de uma conduta anterior. O professor precisa ser espiritual e preparado. É a nossa maior necessidade. O êxito da nossa escola dominical depende disso. O professor espiritual e preparado completa o trabalho do evangelista ou pregador. O ensino da palavra deve ser, em toda a igreja, uma sequência da pregação. Olha que coisa boa. Quero ainda destacar rapidamente sobre o ensino no ponto de vista do professor. Por que ensino? O professor deve perguntar por amor e gratidão a Deus e também a obediência. Mateus 28, 19 e 20. Qual o meu propósito no ensino? Há um propósito tríplice: salvar pecadores, edificar crentes e treinar futuros obreiros. Que ensinarei? A Bíblia por excelência. Mateus 28, 20. A quem ensinarei? A grupos de alunos de diferentes idades. Deuteronômio 31, verso 12, o que implica conhecimento de suas características psicológicas. Ok? Então, quero terminar aqui rapidamente dizendo para você, tenha um livro de apoio, busque a revista, no caso, tem Ensinador Cristão, pode ser a revista O Obreiro, dependendo da necessidade do tema. Uma outra coisa importante, você converse com o seu tema. É importante você observar, por exemplo, eu peguei agora essa revista aqui antiga, ela foi falada com o pastor Wagner Gabi, As Doenças do Nosso Século. Eu achei muito interessante, essa revista é uma revista deixa eu ver aqui, ela é de 2008, terceiro trimestre de 2008. Olha como tem um tempinho. E ele vai falar sobre alguns temas que são importantes. Vai falar sobre a doença do século, a sedução das drogas. Por exemplo, você vai começar a revista. O que seria? O que é uma sedução? O que são as drogas? Quais são os efeitos? Então a lição ela vai fazer uma abordagem, o textual, não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele, claro, ele usou aqui um texto de referência e você precisa observar esse textual dizendo sobre o ponto enchei-vos do Espírito. A verdade prática somente através da graça redentora de Cristo é que se pode viver sem os vícios que destroem o corpo e o templo do Espírito. Então, na verdade prática, você
você tem que buscar fazer o aluno trazer isso para a sua vida diária. Leitura diária que você vai encontrar aqui, você tem na revista. Essa leitura diária tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esses versículos, por exemplo, o nosso corpo é templo do Espírito, a embriaguez traz contenda, o vício desabilita o crente ao ministério, os perigos e as tentações das drogas lícitas, Jesus liberta das maldições dos vícios, não há sabedoria naqueles que buscam as drogas. Então, ele observe aqui que ele já está dando algum referencial no que se refere de como você vai introduzir. A introdução, o corpo da lição, você não precisa ler totalmente. Seria importante que você grifasse pontos de cada uma delas. Por exemplo, aqui você vai observar que tem pontos que estão grifados, que seria o quê? Os pontos que você vai explorar na lição. Isso serve para você ganhar tempo e falar aquilo que é mais importante dentro do contexto. Agora, claro, cada professor vai perceber aquilo que é importante para mencionar na sua classe. Então, faça aí um subtópico dentro dos tópicos da lição. Exemplo, bebidas alcoólicas em geral. Você pode destacar aqui, ó, ele vai falar sobre Paulo, não se refere apenas a efeitos entorpecentes do vinho, mas a embriaguez de modo geral. Então, você vai começar a falar aqui. Primeiro ponto. Por que um crente, um servo de Deus não bebe? Você vai destacar. O que a Bíblia fala sobre embriaguez? Então você vai mostrar alguns pontos que são importantes para trazer para o aluno e ele refletir. Tá ok? Nós temos aí outros pontos, quais são as pessoas, por que as pessoas se drogam? Aí você observe que esse ponto está aqui em cima, baseado já no subtópico. Já é uma forma de você refletir a respeito do assunto. Por que as pessoas se drogam? É uma pergunta. Aí vem razões alegadas pelos viciados, os ardis de Satanás, e ele coloca aqui, nessa aqui está 2 pontos. Essa aqui é uma revista bem antiga, então seria importante você pegar o significado das palavras, você observar, por exemplo, mais uma vez, aqui, olha, o que se refere ao texto, você já ir definindo, tá? Aqui você vai colocando alguns pontos que são importantes e vai desenvolvendo a lição, tá? Sempre é importante desenvolver a lição, não tendo fuga da lição, ok? Eu espero que eu tenha ajudado os senhores, que Deus continue abençoando poderosamente. Outros livros são importantes, volto a lembrar, no que se refere à pesquisa e trazer os tópicos. Faça uma dinâmica com os seus alunos, inclusive existe também uma expressão em que muitos estudam, necessário o preparo de esboço de lição. Alguns chamam de necessário recursos mnemônicos, ou seja, é uma forma de visualização. Pode estar trabalhando com uma visualização que vá permitir com que o aluno ele compreenda melhor. Muitas vezes há pessoas que colocam desenhos, mapas, então a pessoa vai desenvolver isso melhor, que é relativo à memória, vai ajudar a memória, vai reativar justamente o entendimento e o conhecimento do seu aluno, Então, esses estudos, ele tem a tendência justamente de criar esquemas, macetes que venham ajudar a memorizar. Então, a pessoa coloca ali de uma maneira expondo pontos que vai fazer com que o aluno tenha uma compreensão melhor. Então, preparo da esboço de lição. É necessário recursos mnemônicos, deve ter no máximo 4 pontos ou subtópicos, deve apresentar unidade e coerência. Quanto mais bem detalhado e completo, é chamado de plano de aula, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, dá um like para nós. Eu estou fazendo assim uma forma resumida para não prender muito você na exposição, mas você vai encontrar também no blog esse resumozinho de informação, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro.